Adriana Buzelin e esse é o Dois Mundos Podcast. Hoje a entrevista é com vários artistas, ou seja, muitos artistas, cada um com seu potencial, multifacetados, e nós viemos falar de uma peça teatral, que é um clássico de Shakespeare. Como que alguém tem coragem de pegar Otelo e trazer para o contemporâneo? Qual a relação que esses artistas têm com os personagens? Qual a relação que Otelo tem com o mundo de hoje? Será que é pouco? Vindo de Shakespeare, eu acredito que não. Nós estamos aqui passando por esse momento. E eu vou entrevistar Marco Perpétuo, Renata Gonçalves e Túlio Drummond. Que bom você estar aqui, Marco. Axé, obrigado pelo convite, pela parceria. É um prazer estar com você. Você, para mim, está em outro lugar diferente, assim, de compreensão. E é muito bom. Eu fico muito feliz quando você me convida para ter algo, fazer algo com você, ter essa parceria, assim. Te agradeço do fundo do meu coração. A gente sempre faz, né? Sim, isso é parceria. Sempre juntos. E você é ator. Sim, sou ator. E mais um monte de coisa, porque você é multifacetado, né? Eu tento ser, assim, na minha ideia, assim, o ator pode ser ampliar o seu legado de artista, sabe? O ator ele pode ser o limpador do teatro, faxineiro, bilheteiro. O ator pode ser aquele que vai só conduzir, só dizer, sabe? Ou pode dirigir, ou pode atuar. Eu acho que esse lugar do ator, do artista, né, para mim, ele assim, é muito amplo, né? Ele não cabe só num lugar, num nome, né? Artista, ator, não ator, ele faz tudo. Já fiz de tudo na minha vida, já costurei, já dirigi, já atuei, barro teatro, já fiquei na bilheteria. Cenografia, Cenografia. bilheteria. Quando a gente se propõe algo na arte, né, a gente acaba fazendo tudo para que aquilo aconteça. E que é o legal, né? Delícia isso. Verdade. E você, Renata? Sim. Atriz? Eu também sou um pouco multifacetada, desde infância mesmo. Na verdade, eu iniciei na área da dança, fui bailarina há muitos anos e posteriormente comecei, né, com teatro e hoje em dia estou me aventurando também aí como modelo fotográfica e aos poucos vão surgindo, né? Sim. À medida que você começa a trabalhar com arte, vai fluindo, né? É verdade, é exatamente assim. E você, Túlio Drummond? Eu já vi que você tem um currículo assim extenso, né? A gente vai, né, vai trilhando uma estrada, né? Uhum. Primeiramente agradecer, né, o convite, estar aqui. Eu é um prazer agradeço. falar um pouco, né, expor sobre como que a gente está pensando, né, o nosso processo, a nossa criação. E a minha trajetória, ela vem da arte muito desde pequeno. Comecei a fazer teatro, né, dentro da escola, muito novo, com 8 anos. Depois eu migrei para profissionalizar e me formei como diretor teatral, né, em Ouro Preto, na UFOP. E como eles mesmos disseram, assim, a gente acaba tendo que ter várias frentes, né? Então, assim, migrei também para a parte de fotografia, audiovisual, né? Mas sempre também com um olhar dentro da direção. Sim. Né? E da atuação também, né? Que são, acho que os dois pontos que me pegam bastante. E tem a fotografia também, né? A fotografia, mas assim, não relacionado, se bem que relacionado aos palcos também, né? Que eu fiz muita fotografia de teatro, né? Na época de Ouro Preto eu fiz bastante fotografia de teatro. Entendi. E como é que surgiu? Foi você que inventou essa bagunça toda, não foi? Não invento essa nada. ousadia de colocar. Nada. Como é que foi isso, Marco? Eu não invento nada, eu só consigo enxergar as pessoas. Eu acho que é o olhar. Quando eu tive a oportunidade de encontrar essa moça aqui para trabalhar com ela, assim, foi um momento muito assim, ímpar na minha vida, assim, que até hoje eu sou muito grato a ela por acompanhar essa minha loucura. E aí a gente, aí nesse processo nosso, que ele precisa de um outro olhar, né? A gente conhece Túlio, né? E Túlio vem com essa expertise, com esse amor, com esse cuidado, Túlio é um homem gentil, cavalheiro, assim, que ele tem cuidado muito do nosso processo, assim, né? A gente está como um acordo, sempre a gente está lidando com o outro de uma forma de irmão mesmo, de irmandade. Esse projeto nosso, ele é muito afetuoso. Mas qual é esse projeto? Por que Otelo? Otelo é uma questão onde nós começamos com a senhorita Júlia, do Strindberg.
E aí a Renata fala, vamos dar sequência a esse projeto, que esse projeto é interessante. Uhum. E eu lá nos meus pensamentos estava assim, cara, mas a gente pode fazer Otelo, que para minha cabeça é um pouco mais interessante do que o Strindberg, Senhorita Júlia. Aí a gente começa nesse projeto pensando, falei, que seria mudar essa ideia, que à frente são as mesmas. Uhum. E como a gente queria falar, a ideia de Senhorita Júlia com Otelo bate bem, mas ali o Jean é um homem branco e eu sou, por ser um homem negro, o Otelo casava melhor nessa narrativa nossa. Aí eu falei assim, que tal a gente falar sobre isso? Aí esses dois malucos, que pra mim são malucos, eles toparam na mesma hora. Eu falei assim, meu Deus, o enrascado que eu me meti. Artista é um bicho delirante, né? E eu acho que assim, tem uma coisa interessante, que a partir do Senhorita Júlia, né, que fez esse primeiro processo nosso, que foi bem interessante, bem rico, né, a gente pôde perceber algumas potências, né, e quando o Marco traz a ideia do Otelo, a gente entende que esse espetáculo, ele tem mais lugar para a gente trazer hoje. Um lugar de fala que tragam coisas porque efetivamente, embora tenha sido escrita há tanto tempo atrás, os conflitos que estão ali presentes, eles são conflitos que são inerentes a essa história humana. Ele pega em questões que são ciúme, vaidade, né, amor. Então, assim, são coisas que perpassam toda a história. Isso é do ser humano. E a gente entender como que a gente pode trazer isso que foi escrito há tanto tempo para um olhar hoje, algo que se ressignifique e que tenha para a gente uma mensagem, né, que consiga tocar as pessoas num lugar hoje, né, sendo que é uma coisa escrita há tanto tempo atrás, né. Eu acho que isso é muito fantástico dentro das possibilidades de adaptação. E é engraçado, né, que quando a gente fala de clássicos, a maioria dos clássicos, eles são escritos há muito tempo atrás, e quando a gente traz para o presente, eles são atuais. São atuais. E isso é muito interessante, né? Se você pensar bem, você faz a Desdémona. Sim. Sim. E quem é a Desdémona para Renata? Bom, a Desdémona eu relaciono um pouquinho, na verdade, a Desdémona com a Senhorita Júlia, né, que eu tive o privilégio de vivenciar recentemente, né, com o meu parceiro Marco, que me convidou para poder interpretar a Senhorita Júlia, que a princípio eu falei, Marco, mas você tem certeza que essa personagem é para mim? Ele, não, Renata, é para você sim. Eu falei, então bora, vamos lá, né? Então, assim, foi uma personagem desafiante para mim já, né? Por sermos, assim, um pouco diferentes, né? Aonde está essa diferença? A Senhorita Júlia era uma mulher bem à frente, assim, do seu tempo, uma mulher ousada, né, uma mulher mais, gostava de brincar já com a sensualidade, e eu nunca fui desse lugar, assim. A Renata. A Renata, né, não a atriz, a minha é diferente. personalidade, Exatamente. né, eu pessoa, no caso. E aí eu fui, né, estudando e me jogando mesmo, colocando para jogo, como é uma fala dele, né, que ele usa muito, se joga, vai para jogo, né? Então, assim, então eu já vinha buscando, né, sair, assim, do ponto comum, da zona de conforto, né? Eu sempre gostei muito de comédia, eu sempre fui mais, assim, da graça, né? Mas sempre gostei de assistir dramas também, mas não tinha hábito de fazer, né? Então, assim, e passei cada vez mais a gostar, né, do drama. E aí, quando a gente fez Senhorita Júlia, eu falei, nossa, a gente tem que levar. Pena que era uma cena, né, curta, de 15 minutos, que eu falei, gente, a gente poderia explorar mais essa cena, essa história, porque eu gostei tanto, né, de vivê-la, assim, ficou muito bacana. O Túlio, né, começamos nós dois, depois o Túlio entrou como diretor, né, que já levou a cena para um outro lugar. Mas me cresceu fala a Desdémona, muito. não a Senhorita Júlia. Nós estamos falando de Desdémona. A Desdémona é agora que é a personagem que você está trazendo. Isso. Então, qual é a relação dela com Então, Renata? assim, a Desdémona também é uma mulher, né, à frente do seu tempo, porque, né, assim, as mulheres,
né, desde lá, Idade Média afora, que elas eram muito submissas, Sim. né, tinha aquela O questão sistema de... patriarcal. Isso, tinha aquela questão, né, de Uhum. você ser criada para casar, mas você não tinha, né, o poder de escolha, né, aí eu quero casar Não. com quem eu me apaixonar, né, Uhum. não, era conforme aquele, né, marido Era estipulado, que né? o pai, né, determinasse, que o pai Isso, escolhesse e é. tal, e ela não queria isso, Uhum. né? Então, assim, e ainda tinha a questão das diferença de classe social, Sim. a questão de raça mesmo, Sim. né? Ela era uma mulher branca, uma mulher da burguesia, né? E assim, então existia aquele preconceito, não por parte dela, né, diretamente, tanto é que ela se casou com Otelo, né? Mas ao ver da sociedade, para o pai, era uma afronta. Ainda Né? é isso na sociedade, né? Você vê relações, né, que entra essa situação do racismo, entra a situação da burguesia, da classe social, em tudo, né? A sociedade ela ainda caminha muito com passos bem medíocres, né, nesse lugar. Então, assim, quando a gente fala, olha só como é interessante, quando você fala dela, você já trouxe o momento atual também. Sim. Então, é muito interessante quando a gente entende, né, depois, no decorrer, que a gente vai fazendo a personagem, a gente entende momentos que somos nós e momentos que é a personagem, você está dando vida para ela, né? Sim, sim. Então, isso é muito interessante. E o Otelo? Então, o Otelo, para mim, ele ainda está na minha... Está ainda para essa compreensão chegar, mas eu vejo que o Otelo é um solitário, é um estrangeiro que chega, né, nessa cidade, onde não é visto como seu igual. Ele chega nesse lugar ali e ele acha que não se encontra. Ele começa a buscar caminhos para ascender, né? A questão do homem preto sempre querer buscar caminhos para se ascender, isso já é uma coisa histórica, né? Uhum. A gente está sempre tentando ir devagarzinho, mesmo com tanta potência que você tenha, você ainda precisa ir lento, né, para que você chegue em algum lugar. É muito estrutural, é né? estrutural, muito complexo. Uhum. E esse Otelo, quando eu já era assim, a fim de fazer Otelo já há muito tempo, né? Era apaixonado, eu sou apaixonado com essa peça. E quando eu começo a ter essa compreensão de Otelo nas minhas pesquisas, na minha cabeça, que ainda eu acho que ainda está quase perto de chegar, tem que chegar amanhã. Eu acredito que ele está aqui comigo também, nessas camadas, da minha idade, eu tenho 54 anos, né? Então o Otelo já é um Mouro já no outono da sua juventude, então eu também estou nesse lugar também, sabe? Dessa idade, desse homem preto mesmo, que sempre acreditou, viu, eu sempre teve assim, eu até falo da coisa da realeza, eu sou de uma descendente real, eu sempre me enxerguei nesse lugar. Uhum. Eu não vim de qualquer lugar, porque eu acredito muito em espiritualidade, então eu acredito em vidas passadas. Então eu não acredito que eu cheguei aqui para ser aqui. Não, eu acho que eu vim de uma sequência, é uma linha ali que começa de vidas passadas e ela vai se seguindo até não sei quantas vidas a gente poderia ter, né? E eu acho que o Otelo é esse cara, é esse homem que está dentro de mim, com as minhas contradições, com os meus sonhos, com os meus ideais, com o meu universo, com meus pensamentos. Esse é o meu Otelo, E é sabe? interessante você falar isso, que eu fico vendo assim, dentro do que você está falando. Quando você quebra o ciclo da família Sim, e se torna o primeiro artista, sim. né? Sua mãe cantava, né? Dona Ana cantava, e aí a gente coloca ali, de repente, um artista que pega seu primeiro livro dentro de uma caçamba no meio da rua. Você conhece um pouco a minha história, então Nós vamos com falar você é dela. mais fácil. O que acontece? Como que era? Você não tinha acesso à leitura. E isso, se você pensar, a diferença de classes gera isso. Então, Gera. quando você, menino,
que ainda não falava, demorou muito tempo para falar, né? E de repente traz, olha como isso são dois mundos, é uma virada. A gente tem vários mundos na vida da gente, só que tem um momento que a gente vira, querendo ou não. A descoberta desse livro, qual livro foi? Tem coisas minhas que você sabe, que muitas pessoas não sabem, então vamos lá. Quando eu acho, o meu primeiro livro que eu acho na rua foi um João Guimarães Rosa, que eu estava catando lixo na rua e eu achei esse livro, ele foi para mim impactante. Ali eu entendi, é como se fosse abrir um portal dentro de mim, assim, assim, que mundo é esse, saca? Que mundo é esse que eu não conhecia até então? Aí eu começo a entender esse lugar da leitura, de conhecer os personagens. Pô, aí você vai ler, tipo, Cervantes, aí você fala assim, meu Deus, que loucura isso, é muito mágico Cervantes. Aí você passa por Clarice Lispector, eu gosto muito de hoje, de Dona Conceição Evaristo. Aí você fala, de onde saiu esse ser, essa magia, essas narrativas, essas conversas, abre esse portal. Um universo. Aí eu começo no teatro, eu começo a experimentar, entender, gostar, e eu, de alguma forma, assim, eu me encontro ali no teatro. O teatro, para mim, é o lugar que eu falo assim, onde eu me sinto bem. Né? Talvez a pessoa fale, mas esse negócio não dá dinheiro, você está dando murro em ponto de faca, assim, mas é o que eu amo fazer. É o que me deixa à vontade, me inspira, sabe? Criar, ver as pessoas criando, as pessoas evoluindo. A gente está com um processo com 10 atores, né? Praticamente, e uma figurinista, sabe? Então a gente fica vendo assim, cada um evoluindo. É uma grande equipe, todo mundo acreditando nesse processo. Todo mundo acreditando e todo mundo evoluindo, a cada um no seu tempo. Isso é tão maravilhoso, sabe? Isso é tão potente, que passa que a gente fica vendo assim a evolução do outro, isso também te contamina. Então você acredita também que esse portal foi realmente a virada do seu mundo? Esse portal foi a virada da minha vida, do meu mundo. Acho que, por exemplo, eu não tenho amigos de infância, não tenho. Assim, eu posso contar nos dedos amigos de infância que eu tenho, porque eles morreram, ou foram presos, ou viraram bandidos, E eu não, simplesmente quando eu acho aquele livro, eu quero outras coisas, eu quero outros lugares, mesmo estando ali na margem da pobreza, mesmo estando convivendo com aquelas pessoas ali que não teve esse encontro que eu tive, esse mundo, esse lugar. Quando eu encontro esse livro, eu falo assim, peraí, tem outras coisas lá fora. Entendeu? Você descobre outros mundos. Oportunidades, né? Aí eu falo assim, eu quero ficar por aqui. E já fui muito criticado por essa minha escolha. A gente Mas o artista sempre é muito criticado, né, pelas nossas escolhas, assim. Sim. Aí eu falo assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa eu fazer o que eu quero. Porque eu acho que a nossa conexão artista, acho que nós todos somos artistas, né? Nossa conexão com o artista é como segurar a mão de Deus. É como segurar a mão de Deus e passar essa bola para frente. Porque a gente contamina outra pessoa. Sim, a arte, recentemente uma garota falou comigo assim, Marco, depois que eu vi você numa peça, foi uma peça que eu fiz, o Bom Crioulo, ela falou assim, Marco, depois que eu vi você no teatro, eu comecei a fazer teatro, pedi minha mãe para me colocar no teatro, e comecei a fazer teatro através do dia que eu vi você no palco. Inspira. E era uma menina negra. Isso foi aquele arrepio, porque foi uma coisa tão linda. Essa potência. Eu acho que eu nunca sou um cara que ganha muitos prêmios, já ganhei algumas coisas, mas não ganhei tantos. Mas esse foi um dos prêmios que eu mais curti em ter ganhado, saca? Eu me falo assim, depois que eu vi você no palco, eu quis muito, muito, muito fazer teatro. E hoje ela é atriz e ela ganhou um prêmio no Satélite, eu não ganhei até hoje. Isso é maravilhoso. Tipo, você sabe isso, você tá ali, a pessoa te ver, e ela fala assim, cara, você me inspira. Isso é lindo, é o reconhecimento e a inspiração. E o Iago e o Túlio? Antes mesmo eu falei com você aqui, em off. Eu acho que Iago é uma peste. E você falou, não, peraí, ele tem alguns motivos. Então, assim, me fala um pouco dessa personagem e a pessoa, então, o ator. São algumas questões interessantes, né, que até dentro da abertura da conversa, a gente começa a entender que existem diversidade dentro do grupo. Né, dos perfis das pessoas, de como ela vem, da experiência da vida dela, como foi, né, como que ela foi provocada e como que ela reage a isso. Né. Claro que a gente falando de uma relação real, a gente aprende a lidar com essas diferenças e, como o Marco falou, nosso primeiro
nossa pedra principal é o cuidado, né? A gente quer ter um cuidado um com o outro, porque eu acho que a arte ela precisa de ter esse lugar do acolhimento, Sim, do entendimento sim. e da potência, né? E às vezes a potência ela é provocada. E quando você provoca alguém, você precisa de entender que você está num ambiente seguro, porque Sim. senão, né, as pessoas se expõem de alguma maneira. Então, eu acho que A provocação não é para gerar um conflito. não, ela é exatamente É para o provocar contrário. uma reação e entender, né, Exatamente. dentro das questões, inclusive de Uhum. construção de personagem, como que aquele personagem agiria diante daquela situação em que ele foi provocado. E aí, quando a gente traz para o Iago, né, que é tido ali, né, como o antagonista da peça, Uhum. né, quem tá provocando o encaminhamento da tragédia, o ator ele precisa entender quais que são os motivos que levaram aquele personagem àquela determinada ação. Uhum. E isso tem a ver também com a história dele, né? Então, quer dizer, Sim. a história de cada pessoa diz como que ela vai reagir diante de uma determinada provocação. Então eu procuro encontrar um Iago que tenha os motivos pelos quais ele faz o que ele faz. E esses motivos são diversos, né? Inclusive da insatisfação do local que ele está, né? De se entender não valorizado dentro daquele lugar. Sim. E o fato, às vezes, de não se sentir valorizado implica naquele perfil determinadas reações que não tem a ver com o Túlio, claro, né? Sim. Mas que eu tenho que entender o que o Túlio pode trazer Exato. para dentro desse personagem e potencializar esse personagem para que ele tenha verdade, para que ele não seja uma casca. Você acredita, por exemplo, você falando, eu enxerguei de uma outra forma muito interessante. A bagagem de vida do Túlio, ela interfere na bagagem também do Iago, do Sim. personagem. Então você traz um pouco da sua bagagem para o que Iago também está sendo representado. Tentar entender um pouco, né, Aham. por que ele toma aquela determinada ação e criar efetivamente essa linha de pensamento que ela não é como o Túlio age, mas que se uma pessoa que teve determinada, né, Isso. história de vida, Uhum. às vezes provocada naquele lugar, ela pode ter esse tipo de reação, né, e tentar entender isso para a gente ter pluralidade, né, porque assim, os personagens teatrais, principalmente de Shakespeare, eles são personagens que têm uma complexidade, né? A gente vai descascando ali, né? A gente fica sempre falando isso, descasca a cebola, né? Que é quase como se fosse camadas, né? E entender que às vezes o que você está vendo ali por fora não é o que está na essência. E o que eu consigo trazer da essência desse personagem, né? Para que as pessoas falem assim, pô, mas talvez eu nessa situação poderia ter tomado uma decisão, né? Uma ação parecida com isso. Será? Eu entendo pelo menos o porquê que aquela pessoa toma aquela determinada ação, né? Então acho que isso que a gente busca sempre, né? Tentar entender como que a gente enriquece o personagem. Ah, não! Boa. Tô começando. Assim, na relação da estrutura, e é isso, né? Ele teve umas insatisfações, né? Ele passou por alguns percalços na vida, né? E se entender preterido em algum lugar é muito doído. Sim. Mas eu acho que esse é um ponto. Ele foi desmerecido, rejeitado e colocado de lado. E quem é desmerecido, rejeitado ou colocado de lado, a ação não é lá tão boazinha assim. Né? Mas eu acredito também que temos muitos Iagos nos nossas histórias. Sim. Passam muitos Iagos nas nossas histórias, nossos caminhos, e às vezes a gente nem percebe a nossa inocência. Eu acho que isso o Otelo é muito inocente. Nesse lugar dele de estar querendo se mostrar ali como pessoa vista mesmo, sabe? Ele fica invisível, mesmo que ele ganhou várias batalhas, ele ainda é um homem invisível, né? Ele se sente invisível. E quando o Iago chega... Emocionalmente ele é frágil. Iago chega, ele vê nesse cara uma potência, ele fala, meu honesto Iago, sabe? Esse é meu honesto Iago, meu maior, sabe? Muito louco isso. E pra gente compreender. Eu queria fazer uma provocação para o Túlio. Túlio, como é que tá sendo, meu querido? Dirigir essa turma toda, essa galera toda, se autodirigir também, que é uma coisa linda, mas é uma loucura também, né? É um trampo, né? Sem dúvida, né? É um processo difícil, né? Assim, porque ele passa por esses dois lugares e a gente conversa muito disso, assim, estar dentro e ter o olhar de fora, né? Como lidar com isso, né? Mas está sendo bom, né? Eu acho que a gente está tendo muita potência, a gente está encontrando os caminhos.
voltando só uma coisa que é dessa ideia da adaptação da contemporânea, né? A gente procura entender aonde que essa história nossa, que também é uma história mineira, que também é uma história engessada, que tem dificuldades de ter a mobilidade social, de ter, né? Onde que a gente pode, o que isso aí reverbera na gente, para a gente poder trazer isso para dentro da peça. Exato. Né? Da mulher que está buscando se empoderar, que está buscando ser livre, né? Do Otelo que de alguma maneira ele busca por validação. Sim, ainda, né? Sim. E se ele fosse totalmente seguro de si, ele não entraria, né? Pra gente não podemos dar spoiler, né? Nesse conflito, né? Mas enfim. Tem que ir lá para ver o que vai acontecer. Nós estamos só falando um pouquinho para você assistir. Por ser mineiro, terá várias surpresas maravilhosas, né? Porque a potência mineira é muito grande. A gente nós estamos num berço, né? A gente é uma trupe de atores bem inteligentes. Eu acho que isso vai ser muito massa para esse novo Otelo mineiro. Sim. Fala, Renata, fala um pouco desse Otelo. E Renata, e como foi isso do Dois Mundos da Renata? De antes da atriz e agora atriz? Foi a atriz que te escolheu ou foi você que escolheu ser atriz? Uau! Nossa, para falar a verdade, eu não sei exatamente, assim, sei e não sei. Quando essa virada de chave aconteceu, porque na verdade, desde muito novinha, criança, eu sempre fui noveleira, sempre gostei de dança, então a arte já nasceu comigo, né? Eu gostava de cantar, tipo assim, eu sou cantora, né? Sou coralista há muitos anos, já cantei em vários corais, então o que acontece? Acaba que, né, eu sempre estou usando também, né, o canto a meu favor. Sim. Em todos os trabalhos que eu faço, né, como atriz, o pessoal sempre me dá um papel que eu vou ter que cantar alguma coisa. Então o caminho começou pelo canto. Na verdade começou pela dança, né, como bailarina. Sim. Mas eu nunca, assim, me vi como uma bailarina profissional. Né? Até então eu dançava como hobby, como atividade física, né? Na verdade eu entrei na área da dança como uma alternativa, né? Para eu poder trabalhar a minha saúde mesmo, porque eu era uma criança gordinha, né, com sobrepeso, que precisava fazer regime, precisava fazer alguma atividade física, mas que não gostava de algumas coisas. Por exemplo, a minha mãe queria que eu fizesse natação. Não que não seja importante, né? Mas não seja legal, que você quer. Mas não era o que eu queria naquele momento. Eu falei, mãe, não, eu quero outra coisa. E aí, o que você quer fazer? Nunca tinha ouvido falar em jazz, né? Eu tinha 5, 6 anos de idade, aí apareceu para mim, passando na porta de uma escola, tinha lá balé, jazz, balé eu já conhecia, mas não era minha praia, apesar de ter feito um tempo. Mas eu falei, eu quero fazer aquilo ali. A minha mãe brincou, né? Mas você nem sabe o que é aquilo ali. Eu falei, não importa, eu quero aquilo ali. Parece que alguma coisa me chamava para aquilo. E de fato, na minha primeira aula experimental, eu me apaixonei. Eu falei, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Olha isso, os portais, né? Exatamente. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E assim eu fui bailarina por 9 anos consecutivos, assim, ininterruptos. Parei por um tempo, pretendo voltar esse ano, se Deus quiser, que é uma coisa também que, assim, que... sabe, te dá um gás, te dá uma energia. É uma coisa que nós temos te motivando a ir além. Eu fui bailarina clássica durante 14 anos. E eu dançava com sapatilha de pontas. Aí um dia eu tava de saco cheio daquele plim-plim-plim do piano. E plim-plim-plim, plim-plim-plim. Falei, não aguento mais. Não aguento mais, tá muito careta, não quero isso. Aí fui pro jazz. Cheguei no jazz, não conseguia dar um passo. Porque eu era presa. A clássica era presa. Você não tem aquilo de... saltos maiores, é tudo muito preso. Aí eu falei, quer saber, eu vou lutar karatê, aí eu fui até a faixa marrom. Sabe, então eu sempre fui muito de extremos. E eu vejo que aqui, né, a gente, eu, você e Marco também, vocês são ousados, né? Porque quando a gente fala, não, eu fui bailarina, quero voltar para o balé, é uma paixão, eu sou cantora,
é outra paixão. Uhum. E agora eu sou atriz e é outra paixão. Sim. E quantas paixões mais você vai ter? Quantos mundos mais você vai transitar? Né? Então isso vai acontecer sempre. E eu queria entender por quê. Alguém me respondeu como é que vocês conseguiram essa ousadia de trazer Otelo para o Teatro Marília. Ai, José. A ousadia foi dele. Não, acho que as coisas elas conspiram, né? Eu sempre vi essa frase de uma diretora amiga minha, que fala assim, o universo ele começa a trabalhar de acordo com que você vai juntando os afetos. A gente foi juntando os afetos, as coisas foram acontecendo, está acontecendo. A gente está aqui, esse lugar dos afetos. Uhum. A gente se gosta, a gente respeita, a gente se admira, a gente compõe junto, escreve junto. E trazer esses meninos apresentarem para você também é muito massa, porque é uma coisa que vai se formando. E para o Marília é a mesma coisa. Que esses lugares nunca fecham portas. Uhum. Nunca fecham portas. Eles estarão sempre abertas, porque eu vou saber entrar e vou saber sair. Então esses lugares eles vão ficar ali. Sempre precisar, o acesso, eu tiver a condição, um acesso. E quando a gente junta essa trupe toda, a gente percebe o potencial que nós somos juntos, que assim, sozinho eu não faria até. Exatamente, é Acho que tu coletiva, também a arte faria, é o Iago, nem ela coletiva. em dezembro. Quando a gente se junta e nós três acaba sendo o equilíbrio mesmo para o negócio acontecer e trazer essa força toda, aí as portas começam a se abrir. As pessoas começam a nos oferecer coisas, as coisas começam a acontecer e no primeiro instante me deu uma assustada, digo-se de passagem, mas é aceitar também. Até hoje. O que deu assustada? As portas se abriram tão escancaradamente. entendi. Tudo fluiu Fluiu. muito, de uma maneira muito orgânica, muito Entendi. simples, nem é orgânico. muito fácil, assim, né? Sim. Parece que assim, é fácil, né? Não na relação de ser, mas assim, as coisas é quase como se a gente abrisse uma represa e a coisa tá indo, e ela aquilo- tá tomando um rumo. É. E é interessante até a gente falar disso. O que porque tem que o próprio acontecer, acontece, né? E o E próprio acaba espetáculo, ele pede o caminho dele, né? Ele E pede o isso foi caminho um processo que a gente fez, né? Que aí, Uhum. voltando até dentro do que o Marco falou da direção. Porque a gente começa ainda tentando entender para onde que esse espetáculo vai, né? Para o que a gente vai trazer, como que é. E de repente, o próprio texto, a própria relação da interação entre os atores começa a ditar para onde que aquilo ele vai. Uhum. E aí é a relação de tentar, né, de entender isso e dar potência. E aí quando isso começa a acontecer, parece que as coisas vão... Elas abrem, elas fluem. Né? Sim. E aí veio esse presente, Ela né, tem- fantástico, que é o Teatro Marília. Né? Eu acho assim, eu penso muito em propósitos, né? Tem assim, por exemplo, você se propõe a fazer, eu tive a ideia, né? Marco teve a ideia, vamos fazer o Otelo. Imediatamente, Renata, eu vou fazer isso, mas vou sim, com coragem. Aí chega Túlio, e aí chegam os demais. E quem são os demais? Mas eu acho o seguinte, uma coisa louca, porque assim, quando o Marco teve ideia, é uma coisa louca. Porque eu acho que a nossa conexão foi tão maior. Mas tem que ter um start. Não, mas eu acho que a conexão foi Né? tão maior que não precisava de eu ter ideia. Eu acho que qualquer Já coisa ia acontecer. iria acontecer. Quando a muito gente bom. se juntasse, não tinha como. Porque a gente estava tão afinado, assim, a gente não teve rusga nenhuma, a gente sempre nos respeitamos, nos dialogamos bem. E hoje até isso permanece. Espero que sim. Então, esse lugar... Não, mas pode brigar de vez em quando, não tem problema Vamos, que não, delícia acontece. isso. Esse lugar... Só não pode brigar e ficar com raiva pra sempre. Não ficava. Esse lugar, ele ia acontecer. Essas potências, elas iam se encontrar novamente. Depois do nosso processo, depois da nossa apresentação, a gente percebeu que a gente tinha alguma coisa ali. A gente tinha uma energia que ela conversava entre elas. A gente não deixou em nenhum momento isso perder-se. A gente ficou ali conectado, de mão dada ali com o Túlio, com a Renata. Isso foi muito legal. E quem são os outros atores? E aí, é legal isso, né? Porque assim, a coisa aconteceu muito, né? Que é legal até da gente falar assim, o Grupo Galpão, ele abriu um espaço para que é um núcleo de pesquisa em direção teatral, né? Uhum. E foi esse espaço que uniu a gente. Sim. E não só a gente, né? Como várias outras pessoas, éramos mais ou menos umas 30 pessoas, né? Acredito, mais ou menos por aí. E disso reverberou. Então, hoje, dentro do espetáculo, nós temos
tivemos, a grande maioria veio também desse núcleo, né? Que as pessoas foram entendendo quem é quem. A gente teve um convívio ali de mais ou menos uns 5, 6 meses, então deu para entender um pouquinho quem que é quem, e quando a gente entra com a proposta do Otelo e abre para algumas pessoas, né? Convida algumas pessoas desse grupo, elas vêm também com muita potência, né? E prontamente, né? E prontamente. E aí a gente tem mais ali, mais ou menos uns 2 atores que não são efetivamente do núcleo, mas que chegaram também trazendo muita potência e muita entrega, e houve muita sintonia, né? Que eu acho que é isso, né? Parece que as coisas vão se encaixando e há essa sintonia e esse cuidado. Então, somos nós e mais 7 atores, né? É muito grande. Né? Que aí vou até lembrar, nós temos o Roberto Uber, né? Que é músico. Nós temos o Antônio, nós temos o Vitor, nós temos a Raquel Marinho e a Rachel Lincoln. Rachel Lincoln. Nós temos o MJ, né? Que é o Michael. E esqueci de alguém. E o convidado nosso especial, que é o Guilherme Rude. Isso. Guilherme Rude é meu convidado para fazer o Rodrigo, um personagem que é importantíssimo na narrativa de Otelo. E o Guilherme foi convidado por mim, né, para fazer esse trabalho, que ele veio de uma forma tão linda, tão generosa, com muita potência, com muita verdade, com muito desprendimento. E acho que, sabe esses lugares que a gente falou, que as pessoas entenderam o processo, vieram compreender, entender e estão amando fazer, sabe? Pô, a gente tem uma produtora, que é a Lira Eventos, que é da Iris Prates. Então, ela também entendeu esse processo. Falei assim, ô Iris, eu quero montar o Otelo. Assim, ok. Eu falei assim, como é que você aceitou tão rápido? Eu falei assim, você, Marco, eu aceito. Eu falei assim, calma. E eu fui com muito receio dela dizer não, né? Eu não já tinha, né? Claro, né? Sim. Eu fui assim, e ela falou assim, ok, eu aceito. E eu fiquei tão feliz. Depois daquele dia, eu acho que as coisas também, elas se desenrolaram. Desenrolaram não, elas começaram a acontecer de verdade. Mas vocês estão fazendo parte de um momento que está acontecendo em Minas, né? Do teatro. Sim. Né? Como que é isso? Verdade. Por isso é que está acontecendo, né? Também. A gente está no Marília, que é 60 anos de Teatro Marília, né? É a 51ª campanha, né, de popularização do teatro. Que é bom dizer. Né? Teatro e da dança. Teatro e da dança. Então, isso é uma festividade. Vamos festejar, Sim. Vamos fazer lindamente, estarmos inteiros. A gente tem trabalhado muito para que isso aconteça lindamente, com potência, com verdade, com tesão. Eu gosto dessa palavra, tesão, eu gosto. Com essas energias todas pulsantes que nós somos e que nós temos, usar todos os elementos que nós temos, todas as pessoas. O Roberto Uber, por exemplo, ele é um instrumentista, então a nossa trilha é toda original. Isso é muito bonito, é toda autoral. Você tem que ver a trilha, autoral. Você vê a trilha, como a trilha tem ficado lindo, né? A Marcela, né, que veio para fazer o figurino, o Heron também com a iluminação. A Marcela também veio com um trabalho fantástico, sabe? Entendendo essa relação dos personagens, construindo figurinos, né, que consigam trazer a essência desses personagens, né? Então, assim, essas potências, elas foram bem interessantes. E o que a gente espera é que exatamente esse momento, né, que a gente vai passando agora, que o ideal é que a arte efetivamente se organize, se estruture, né, que troque informação, troque conhecimento, né, se potencialize porque assim, são vários espetáculos, né? Então, assim, a gente está tendo essa volta dessa potência teatral. E a gente quer ser também mais uma engrenagemzinha dessa potência, né? Exatamente. Mas isso tem que reverberar, claro, depois, né? Essa é a nossa intenção, que não é ter agora um espetáculo e ficar com ele, é que ele reverbere e que a gente possa entender onde que a gente pode ter cada vez mais potência com os outros artistas também de Belo Horizonte. E a gente está num momento tão bonito da cultura brasileira. Ontem Wagner Moura ganhar, né? A Fernanda Torres. Então você vê, eu que sou do cinema, né? Então quando eu como roteirista, como diretora, vê uma coisa dessa, eu falo, meu Deus, a gente finalmente, depois de tantos governos que trazem tudo para trás, né, desde a época do Collor, que não vamos entrar em política, mas eu preciso falar isso, porque tem muitos políticos, sinceramente, que não dão acesso à cultura, e a gente tem que lutar por isso, e é uma luta meio inglória, e no final das contas a gente vai ter que ganhar,
porque artista é um bicho que não desiste. Então, assim, eu fico pensando, nós estamos num momento que simplesmente tem que aproveitar esse portal, como o Marco diz, que abriu e lançarmos, né, novos cineastas, artistas, atores, peças. Nós temos que mostrar quem somos. Mostrar quem somos. Né? Acho que está aqui para isso. E quando eu falo assim, eu vou sair um pouquinho do hotel, porque eu quero saber da vida de vocês, porque afinal de contas nós temos 2 mundos, né? E 2 mundos não é só falar de hotel é só um trajeto dentro da vida. Como é que você, lá vou eu, como é que você se descobriu diretor, ator, ou o ator pulou em cima de você, e o diretor também, e o fotógrafo, como é que foi isso? Como é que você virou artista? Então, é interessante, né? Assim, minha mãe é artista plástica, então A eu minha acho também, que... ela ali. Então eu acho que assim, isso já, né, de alguma maneira já abre o seu olhar, né? Ela me ensinou a fotografar muito novo, porque ela tinha uma câmera e, né, e sabia laboratório, essas, né, de fotografia. Então ali já planta uma sementinha, né, da arte, do artista. E quando eu começo a fazer teatro, né, que é teatro de escola, né, que inclusive por isso é tão importante que tenha arte dentro da escola, né? Escola. Sim. Eu começo a fazer muito novo, eu começo a sentir né, a potência que aquilo ali me provoca, né? O quanto que aquilo ali me mexe comigo. E aí, quando eu entro na adolescência, ali com meus, né, 12, 13, 14 anos, eu começo a sentir cada vez mais que esse teatro me puxando. E aí eu descubro o Palácio das Artes, né, que é uma escola fantástica de formação, e aí eu faço o processo lá, e é interessante que quando, as primeiras vezes, né, que você vai para poder fazer a inscrição e entrar naquele ambiente, visitar o teatro, é tudo muito fantástico. É lúdico, E aí né? você olha e fala assim, eu quero estar aqui todo dia, eu quero entrar, eu quero subir pro palco, eu quero experimentar, eu quero entender o que eu posso trazer Eu quero de sentir o potência. cheiro daquele lugar. Exato. Não é? Né? E aí isso vem e me provoca. Mas eu também, da mesma forma, eu sou técnico em eletrônica também, como me formei, né, no Coltec. Depois eu fui fazer engenharia. Então, assim, eu sempre tive um olhar assim muito aqui e ali. Só que fazendo engenharia, eu sentia que não era o que eu queria, por exemplo, trabalhar na minha vida. Não dava para querer. E aí eu saio da engenharia e vou para direção teatral, porque sempre atuando, eu também sentia sempre que o olhar de estar de fora e fazer a direção era uma coisa que me provocava muito. E aí foi fantástico, né? Uma vivência fantástica, porque a formação em direção teatral, ela passa por todos os lugares, né? Ela passa pela cenografia, ela passa pela iluminação, ela passa pela atuação, né? Ela passa pela dramaturgia, que eu adoro dramaturgia, né? Que é até das coisas que a gente fica trabalhando. Então é isso, sabe? Assim, a gente meio que não sabe como, né? Como que aconteceu, mas a coisa foi, né? Ela vai te empurrando. É o que eu falo, né? A gente não tem coisas, e eu sempre percebo, quando eu entrevisto as pessoas em 2 mundos, que a gente é escolhido e não a gente escolhe. Né? O universo ele conspira para que isso aconteça. De repente você vai para a engenharia, de repente eu não vou ser atriz, eu vou ser cantora de coral e vou ser bailarina. E aí de repente vão surgindo novos mundos, novos universos, onde tudo casa. Né? E aí você vira uma nova pessoa. E assim, você já teve de abdicar de algumas coisas? Porque a gente sempre abdica das coisas, né? Em prol da arte. Sim. Eu mesmo já abdiquei de muitas. Eu sou igual manteiga derretida, tá, gente? Não repara, não, que eu me emociono mesmo, principalmente quando eu vejo, assim, quando as coisas de fato começam a acontecer, né? Às vezes você almeja tanto, você sonha tanto, e muitas das vezes você pensa assim, nossa, mas como é que eu faço para chegar lá? Né? Que caminho eu preciso trilhar, eu preciso percorrer para poder conseguir viver o que de fato eu quero na minha vida, né? E eu fui uma pessoa assim, que tipo assim, eu não tenho, né? Vou dizer assim, minha mãe não é atriz, meu pai não é cantor, mas eu já tinha essa veia artística na minha família. Assim, a minha avó materna foi cantora de rádio na minha cidade. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Sete Lagoas, que é muito pertinho daqui, né? Mas assim, o meu avô paterno, ele
valorizava muita cultura, né? Tipo assim, meu avô, ele era folião, né? Meu avô mexia com gado, folia de reis, pastorinha. Então eu cresci nesse meio, né, da cultura popular e tal. Isso é uma coisa muito forte assim, na minha família. E aí o que acontece? Eu tenho um tio que é cantor, assim, não deu muito certo, né? A carreira artística, mas é compositor de mão cheia, gravou CDs, mas não enfim. dá certo, não significa fazer sucesso, Mas, não. não. Sabe, só o né, reconhecimento tipo assim, e o valor de estar fazendo lá aquilo na já nossa deu certo. cidade, ele fazia shows, montou dupla sertaneja e tal, mas era aquela pessoa que queria estar aí, né, hoje em dia, no mercado, enfim, mas que, como diz, não deu para ele, mas graças a Deus está dando para o filho dele, né, assim, eu tenho um primo que graças a Deus está no mesmo estágio que eu aí, engatinhando, trilhando, né, seus caminhos com as próprias pernas, que graças a Deus Fala também está conseguindo. Para as pessoas saberem quem é. Isso, é Gui Lorenzo, que eu tenho muito, assim, né, fico muito orgulhosa Super de vê-lo, né, bem mais novo do que eu, tá nessa estrada aí também. Gui Lorenzo, um abraço, um beijo pra você, meu primo, te amo. E, recentemente, tá com uma dupla sertaneja que tá começando a galgar também espaço aí no mercado, que é Rafa e Lorenzo, são lá de Divinópolis, foram agenciados pela Talismã recentemente, então, por favor, deem apoio também, né, ouçam as músicas no Spotify, enfim. Então, assim, eu desde novinha, né, que eu já gostava desse universo, comecei na área da dança, e aí comecei a fazer teatro no colégio, que assim, eu agradeço imensamente, né, meu primeiro professor que eu tive, Douglas, não esqueço nunca, Douglas Lins, que, tipo assim, parece que o bichinho te pica, né, todo mundo fala assim, teatro, o bichinho do teatro me picou e não saiu nunca mais. Eu entrei no teatro, no colégio, para fugir da educação física, juro por Deus. Ai, gente, educação física é insuportável. Porque eu também fugi. Eu era péssima. Não dá. Tipo assim, eu não era boa no futebol, não era boa no vôlei. E eu era obrigada a fazer educação física. Não, e tinha a danada da bola que vinha pra cima da gente. Né? Era melhor correr em volta da quadra do que a bola cair em cima de mim. Isso, então eu só ficava no banco. Eu sempre ficava no banco. Pra mim não tinha a menor graça, né? Só o handball que eu era boa. Mas aí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não aguento mais ficar no banco, eu vou pra escola, né, pra poder fazer educação física, mas eu não faço nada, né, eu quero fazer algo assim, que realmente eu consiga me desenvolver. Aí, quando eu fui pro ensino médio, porque até então era obrigatória a educação física, quando eu fui pro ensino médio, eu tive a opção de escolher se eu queria continuar na educação física ou entrar pro teatro, porque graças a Deus, tinha, né? Eu ainda bem. Falei, glória a Deus, mesmo que eu não seja boa, né? Não sei como é que eu vou me sair, eu vou tentar, né? E assim foi. E graças a Deus, né? Não vou falar que eu era boa, não. Ainda, tipo assim, né? Eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu já consigo enxergar, né? O meu antes e o, né? Lá no início, quando eu iniciei, e hoje, né? Aos 36 anos. Então, assim, eu sempre estou disposta a aprender mais, sempre estou buscando, estou sempre fazendo novos cursos para você ver. Eu saí de Sete Lagoas, né? Eu precisei sair do meu mundinho lá. Há muito tempo que eu vinha, né, tentando, assim, fazer as coisas acontecerem na minha vida, mas na área profissional, assim, tava parada, eu tava completamente parada, né? E aí eu tive a oportunidade de vir fazer um curso profissionalizante em 2022 na Confesso Escola de Teatro daqui de Belo Horizonte, que eu amo também, indico para todo mundo que eu tenho oportunidade. E aí consegui me formar como atriz profissional em 2024, final de 2024. Ano passado consegui tirar, graças a Deus, o meu DRT, que era, né, assim, uma certificação, um documento que eu sentia que eu precisava, né, pelo fato de que também eu gosto de, né, de me aventurar pelo mercado do teatro musical, pelo fato de eu vir da dança, por eu cantar, né, e também atuar, é algo também que eu
coloco como um propósito, projeto na minha vida para poder fazer. Você vê como é interessante, de repente a gente sai da zona de conforto, né? Você sempre tem que sair da zona de conforto para crescer. Sim. Não tem jeito, né? Uhum. Marco, e você? Vamos falar, tem um quadro em Dois Mundos que a gente fala de sonhos. E seus sonhos? Onde eles estão? Meus sonhos. Quais são? Uau. Uau. Meu maior sonho é ver minha filha criada e meu filho criado. Eles encaminhados. Esse é o meu melhor sonho. Eu sempre peço a Deus assim, Deus, se pudesse me dar mais, se eu for morrer agora, me dá mais, pelo menos mais 5, mais 7, só para me ver minha filha um pouco encaminhada. Seria para mim uma coisa assim, que eu não ficar preocupado. Acho que a gente morre e fica preocupado, né? Mas eu acho que eu ficaria preocupado mesmo depois de morto. Então seria algo que, assim, que eu fico muito pedindo a Deus para que essas coisas aconteçam. E na área artística, que a gente gosta muito de fazer, né? A gente não é só o fazer, também o ser reconhecido por esse fazer, sabe? Exatamente. A gente fica com medo assim, não quero os louros. Eu quero os louros, sim, eu quero o reconhecimento, sim. Claro. Olha que coisa mais linda ver o Wagner Moura ganhar Sim. o Globo Globo de Ouro ontem. Foi a coisa mais linda. Então, isso é benéfico, isso não é ruim. Entendeu? Se a gente plantou, eu falei isso ontem na mensagem que eu mandei pra gente ontem pra vocês. Cara, a gente está plantando uma coisa linda. Eu acredito que a gente não pode colher uma coisa ruim, a gente vai colher uma coisa bonita, porque a gente está plantando. Está plantando, está germinando, está cuidando, está regando, é cada um cuidando do outro. E isso a gente vai colher, eu tenho certeza disso. Sim, isso mim mas fora esse momento Otelo, qual outro sonho? Meu maior sonho? Saindo um pouco do que estamos fazendo aqui. Então, a gente tem um sonho juntos, né? Que é o Missão Lázaro, né? Nosso roteiro. Que eu acho que se eu puder ver meu roteiro sendo, sei lá, feito como filme, uma série, seria uma coisa... Missão Lázaro está sendo escrito por nós dois, já deve ter 1 ano e meio, por aí, sabe? E é um trabalho muito bonito. Aí eu vou falar desse trabalho, porque esse abril eu vou falar. Porque é um sonho meu também, porque na verdade Missão Lázaro são meninos de periferia que eles fazem um pacto de infância e quando eles chegam adultos, eles encaram todas as adversidades da vida, as coisas que tem tanto o preconceito racial como também o preconceito de classes, quando a gente estava falando de Shakespeare, da burguesia, do baixo clero, né? Não vamos falar dessa forma, já que a gente está indo no Shakespeare. Então a gente tem muito isso também traduzido dentro de Missão Lázaro. Sim. E Lázaro, ele é o protagonista, que é um menino negro, e que ele é um menino, assim, muito legal. Muito legal. Ele é muito legal, é um menino carismático e que vira um homem muito íntegro. E eu sempre com as manias de Helena, porque eu sou Adriana Helena, sabe? Aí eu coloco meus nomezinhos todos nos personagens. Aí tem a Helena, que é o amor da vida dele. Então tem vários núcleos ali que a gente pretende que seja uma série, né? Uma série que tem a primeira temporada, a segunda. Nós temos muito mais do que 200 páginas. Então o negócio é longo e quando começa a escrever não para, né? Uhum. E nós temos também, né, músicas, né, músicas juntos, a gente faz também muitas músicas. Tem bastante. Que por sinal agora eu vou lançar o meu EP. É um EP solo, com músicas autorais, e vai entrar algumas músicas dele também. Então, tem um monte de coisa. Eu tô falando dos meus sonhos, enquanto vocês que deveriam fazer. Eu quero os royalties. Eu tenho mais sonhos do que esses. Eu vou falar dos meus sonhos, porque agora eu não aguento mais. Não aguento mais, porque, gente, tá chegando a cura para lesão medular. Isso é lindo. Sabe? Já tem pessoas, a Anvisa aprovou, sabe? Já tem pessoas que já estão conseguindo andar novamente. E eu sei, sabe? Por mim, eu tenho um lado espiritual muito grande, que mais do que 1 ano e meio eu estava tomando banho de pé, rodando igual uma cigana, com essa roupa aqui por aí, com cabelo vermelho, sabe? Sendo a bruxa que eu gosto de ser. E, sabe, eu acho que todas as mulheres são um pouco bruxas, né? Sim. Então, assim, é o que eu quero construir minha família, na minha casinha de madeira, casinha de boneca. Então, assim, esses são os meus sonhos. Que meu aniversário vai ser lá, não é isso? A gente combinou? Mentira. Não tô sabendo nada disso. E seus sonhos, Túlio? Então, pensar sobre sonhos é, assim, uma coisa tão
Parece filosófica, distante, né? Tão filosófica, né? Mas assim, eu acho que o sonho ele é um misto de sonho e desejo, né? É conseguir sempre dar potência às ideias. É Mas você conseguir... não acha que isso é meta? Não sei se seria... É porque assim, a vida, o sonho, né? Talvez fosse nessa relação das oportunidades né, que se abrem e que dão possibilidade das nossas potências aparecerem. Eu acho que o sonho, né, se a gente tivesse que... Meu sonho é que a vida me dê oportunidade de mostrar as minhas potências. Eu acho então que isso está no seria lugar certo na hora certa. É. Bom, isso aí, né? Tipo assim, meu Sabe, eu sonho. acho que esse é o grande sonho, assim, Boa. ter essas oportunidades. Porque a vida, às vezes, ela não permite para as pessoas, né, esse lugar, né? Permite. E a gente entender que, às vezes, a gente tem alguns presentes e pegar esse presente, né, e saber Gente, como lidar com passa isso. uma vez só, viu? É uma Uhum, estação, igual Milton Nascimento. uhum. Ela vai passar, o trem vai passar, pega o trem certo, porque se você pegar o trem errado, vai cair no outro lado. Aí você vai ter que E descer em aí você outra vai ter que estação. descer noutra da estação, tem gente que Verdade. chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Verdade. Então, é tipo isso, Verdade. você tem que chegar no momento e entender, é a vida desse lugar, né? Como o Milton Nascimento diz. A gente, como artista, a gente tem que entender que a estação, né? Essa música é muito linda, Chegadas e Partidas, Uhum. que até cantei no show, que ele foi produtor, tem muita história, né? Então, assim, tem chegadas e partidas, a gente tem que aproveitar isso que ele disse, do afeto, e trazer essas pessoas que nos faz contribuir para algo melhor, né? Sim. E para crescer, para o crescimento. E que você diria, Renata, para uma menininha, lá atrás, não é você não, mas uma menininha branquinha de cabelinho louro, que vai... Que na verdade é falso. O meu também é. Falso não é. É seu, você comprou, é seu. Você pintou, é seu. Mas me diz, aquela menina que quer ser bailarina, cantora e atriz, ela deve seguir? Eu digo isso para ela todos os dias, né? Por quê? Porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, A gente nunca chega. né? Assim, não, mas eu sinto que eu estou próxima. É, que bom. Graças a Deus, eu sinto que eu estou Uhum. próxima, como diz o Marco, de colher os louros, né? De tudo que eu venho plantando ao longo da minha vida. Então, assim, por mais difícil que seja, porque não é fácil, Não. né? Críticas, você sempre vai ouvir, Sim. né? Mas, assim, a gente não deve ficar esperando apoio, né? Incentivo. Eu acho que o nosso maior apoio, nosso maior incentivador deve ser nós mesmos, né? E o ambiente que a gente está inserido, né? Porque, assim, quando você está no lugar errado, parece que tudo tende a dar errado. Verdade. Olha o ambiente Né? que ela está inserida. E quando você está num meio com pessoas que estão em busca do mesmo propósito, que acreditam no mesmo, né, que você acredita, Sim. então, assim, não só você tem mais força para poder continuar, como você caminha junto, Exatamente. né? Vai dando apoio ali para o outro, Sim. né? Às vezes tem mais conhecimento numa área, você tem mais conhecimento em Isso. outra área, e aí vocês vão, né, se juntando e todo mundo cresce junto. E eu Exatamente. sou, né? E eu sou a favor disso, né? Eu não quero só para mim, né? Para todos. Eu quero que todo mundo tenha E que isso oportunidade. inspire outras pessoas a seguir, né, esse caminho. E o que você diria para aquele menininho lá que achou o livro? Então, aquele menino, hoje é um homem, 54 anos de idade. Minha mãe teve 19 filhos, né? Então, eu sou do meio, assim, perto. Já perdi muitos irmãos. Hoje nós somos só 7. E eu já passei por várias coisas, assim, de fome a todos os processos. Mas uma coisa que eu nunca passei na minha vida foi violência. E isso foi muito bom para mim. Na minha casa faltava tudo, mas tinha amor. E esse menino, ele é o mesmo, eu acho que ele é o mesmo, porque ele ainda
confia nas pessoas, acredita nas pessoas, ele tem sonhos, ele tem vontades, ele tem desejos. Eu acho que, assim, às vezes eu fico pensando assim, caralho, eu fico pensando assim, parece que eu amadureci muito rápido, comecei a trabalhar muito cedo, eu amadureci muito rápido, depois estou me tornando um menino, estou voltando a ser aquele menino que eu era antes, que sonhava, que brincava, Agora você tem que essa inventava. liberdade de poder ser, porque foi te dada uma imposição de ser homem muito cedo. Foi me dada essa imposição de ser homem muito cedo. E isso é o lugar também, de entender também esse processo, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, porque a gente passava muita necessidade. Quando eu começo a trabalhar, começa a mudar na estrutura familiar, né? Eu passo a ser o esteio da minha casa, assim. Aí passa a mudar. E depois, quando minhas irmãs vão formando, hoje eles são professoras, sabe? Cada um tá na profissão dela, com o apartamento dela comprado, com o carrinho dela. Semana minha irmã comprou um carro. Eu fiquei tão feliz que eu não acreditava. Minha irmã caçando comprando um carro. É a coisa mais, para mim, sabe? Que eu vi ela, naquele sonho dela, ele germinar, ele acontecer. Então, para mim, esse menino é isso. Ele quer ver as pessoas felizes, ele quer ver as pessoas crescerem. Eu sou esse cara, assim, do amor, sabe? Às vezes eu sou muito maluquinho, mas faz parte também ser maluco. Até para desligar um pouco dessa energia do certinho, do homem certo. Tem que ser mais, entendeu? Radical. Mas sou muito... Mais viajante. Eu sou viajante. É porque é aquariano, né? Aquariano viaja demais. Aquariano já começa o projeto, já tem outro acontecendo na cabeça. É uma loucura. Ai, mesmo eu me pego assim, meu Deus, é tanta loucura que passa pela minha cabeça que eu falei assim, será que dá pra fazer isso? Será que dá? Será que as pessoas vão comprar minha ideia? E você, Túlio, que é menininho, filho de artista plástico? Eu sou filha de artista plástico, eu sei bem o que é isso. Como que é? O que ele diria pra mim hoje? Sim. Vai! 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 Vai em frente, Se com joga, coragem. vai embora, vai. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá. Claro que a gente, né, assim, a gente tem os nossos percalços, né, encontra as nossas barreiras, mas eu acho que sim, acho que as coisas estão seguindo um caminho, sabe? E aí se a gente faz essa provocação, né, pegar lá aquele Túlio lá atrás, né, poderia ter uma dúvida, será que eu vou aqui? Será que eu faço isso? Será que eu saio, né, da engenharia? Será que eu vou para direção teatral? Aí eu voltando lá, eu falaria com ele, fala para ele para ir sim. Vai! Isso é Vai, muito porque bom, assim, né? a gente descobre coisas na vida que são capazes de trazer pra gente mais potência e mais alegria do que, às vezes, um caminho que é muito, né, muito usual, muito certinho, né, assim, estruturado socialmente, né, Sim, dessa maneira. exatamente. Então, eu acho que sempre vale o sonho, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é comprar um sonho. E ele vale a pena, sempre vale a pena. Né? O conhecimento nunca se perde, né? As coisas avançam, então abraçar uma ideia com um ideal é muito bonito, eu acho. É verdade. E é isso. Parabéns pra arte transformadora, né? Arte transforma, né? Arte transforma ele, você, eu. Quando a pessoa assistir nosso espetáculo, e vários outros também que estão na campanha de popularização, vão sair transformadas também, vão sair se questionando, ou vão se curar, porque a arte tem o poder da cura, né? A arte cura, a arte E por isso ela é tão questionada, né? E por isso ela é tão combatida. Porque quando você tem arte e a cultura, você tem a possibilidade da mudança interna das pessoas, de entenderem outras perspectivas e outros lugares e outros mundos. Exatamente, crescimento. Né? E muita gente não quer que isso aconteça para outras pessoas, né? Que é a falta, né, da empatia. Aliás, desde vezes, sempre tem, né? ninguém quer que isso aconteça para ninguém. Então, quando a gente se assume em papel de artista, a gente vem trazendo o questionador. Aquilo que você quer passar, né? E se for para atingir, vai atingir em cheio. Eu vi uma peça uma vez, com quem que foi? Era Maio. Ivo Amaral e Maurício Sanguçu. Meu Deus, eu Amarelo. chorei a peça inteirinha. Amarelo. Ela se virou mesmo. Eu só chorei. Eu saí de lá tão acabada. Mas ele me trouxe uma história que eu falei, meu Deus, é o que eu estou vivendo. Como que eu estou enxergando isso dessa forma? Eu não estava enxergando assim, sabe? Então, olha como traz. E há quanto tempo isso, né? E quanto que isso continua reverberando e vai embora ainda, sabe? né? E ainda vou falar. Uhum. E quantas vezes a gente não sente um cheiro de uma comida que vai trazer a nossa infância? E quantas vezes a gente não escuta uma música que lembra o pai ou a mãe ou um filho? E quantas vezes a gente não dança,
né? E lembra que aquilo é ancestralidade. Então, assim, é sempre a arte, ela é questionadora, ela é provocadora. Ela vem para atingir um pouco do outro. E se a gente atingir assim 1%, já ganhamos muito. E às vezes a gente alcança onde a gente nem espera. Exatamente, exatamente. E vocês vão... Qual é o dia da estreia lá no Teatro Marília? A gente estreia no dia 26 de janeiro, Teatro Marília, 20 horas, né? Segunda-feira, 26, 27, 2 e 3 é meu aniversário, espero que todo mundo esteja muito lindo. Dia 26 e 27 às 20 horas, no Teatro Marília. Isso. Aí no dia 2 e 3 também, Mesmo segunda e terça, Também, mesmo horário às 20 horas. Sim. Sendo seu aniversário. Meu aniversário. Entender. Vou estar comemorando meu aniversário no palco. Olha que louco isso. Isso Pra é mim, lindo. tá sendo um lugar... Não tô entendendo ainda esse universo. Ainda tô querendo compreender esse lugar, desse dia, assim. Talvez vai ser um dia muito louco pra mim, muito especial. Com certeza. Mas vai ser o lugar que eu quero estar, sabe? Isso vai ser importante pra mim. É onde eu almejei, onde eu quis estar, onde eu preciso estar, onde eu quero mesmo estar com pés fincados ali no chão e pensando na minha mãezinha que se foi, meu paizinho que se foi, meus irmãos que se foram, porque tudo que eu faço na minha vida, na arte, eu dou para eles, eu falo assim, eu tô aqui, às vezes com medo, né, que a gente na maioria das vezes está com medo, como aquela energia do teatro que, ai, vou chorar, aquela energia do teatro que é potente, ela acaba te trazendo a gente essa ansiedade, esse medo, mas eu falo, mamãe é para você, papai é para você, meus irmãos é para vocês, porque eu acho que mesmo assim eu tô levando, sabe, é o legado deles, porque, né, eu sempre falo, minha família teve um problema com alcoolismo muito alto. Então eu... E vocês deram o privilégio de 4 ingressos aqui, que nós vamos sortear lá no Dois Mundos. Qual é a pergunta que essas pessoas vão ter que responder? Aí é com Túlio. É com o diretor. É Túlio que resolve esse Diretor. Vamos pensar aqui Não agora, pode né? ser Pego tão assim, fácil, né? a pergunta? Talvez quem seja Cássio, talvez... Quem é Emília? O segundo nome de Cássio? Alguma coisa. É com você a bola. Vamos pensar. São 4 O Túlio é ingressos. cabeção, tem que ser... São 4 ingressos. Túlio vai pegar Tá? Tá. Os ingressos são para que dia? a gente escolhe aqui, né? Vamos dar os ingressos para o 27 e 2? É, pode ser. Acho Né? que sim. 27, Acho que é uma data boa. 2, né? Bom, vamos pensar para a gente poder fazer uma pergunta que provoque as pessoas, né? Vamos lá. O que você faria se você fosse Otelo? Mas aí eu tenho que pensar se a gente não vai estar provocando as pessoas a lerem a história antes de assistirem, né? Então, é melhor a gente dizer uma outra coisa. Então, Difícil, né? o que para você é o amor verdadeiro? Amor e honra. Eu acho que daí a gente pode tirar algumas questões. Então, o que é o amor? Como lidar com as paixões humanas? Estou pensando aqui, estou formulando uma coisa, mas eu acho que a gente pode provocar as pessoas para entenderem esse lugar, que é o lugar do que é, de como a gente lida com as nossas paixões. Aonde que o Otelo se perde por amor? Será que ele é amor? Será? Tá. O que é amor e o que é paixão? Mas aonde que ele se perdeu? Em qual momento? Nós não vamos dar esse spoiler. Mas as pessoas têm que saber um pouquinho, né? Pra ver. Eu acho que assim, entender como que eu lido com o amor do outro, como que eu transmito, como que eu mostro para as pessoas o meu amor. Então, não vocês... seria legal levantar a pauta dessa questão do feminicídio para a gente falar sobre Eu acho isso? que a gente tem 2 pontos aí que ficam muito interessantes. A gente pode colocar que as melhores respostas, né? A melhor resposta de como você lida com o amor e o que faz o feminicídio acontecer, né? O que está por trás disso, né? Porque a peça fala de feminicídio, o que mais tem sendo mulher morta por ser mulher. Né? E essa pauta é uma pauta que a gente quer trabalhar muito para levar isso para a cena, para criar essa provocação.
Porque ainda a gente, Shakespeare escreve isso em 1600 e alguma coisa, e a gente, os homens, nossos meninos ainda estão matando nossas mulheres. Ou não é nossas mulheres, estão matando as mulheres, né? Porque ainda existe esse lugar? Esse lugar, a gente é primitivo? A gente está voltando para trás? A gente evolui tanto, vai para Marte, cria robôs, agora que estão vindo essa loucura dos robôs aí, né? E a gente ainda está sendo primitivo em assassinar uma pessoa, o seu igual? Eu não consigo compreender. Aí eu preciso entender esse lugar. Como ainda o homem assassina, mata, tira a vida de uma pessoa que é o seu semelhante. Exatamente. E a gente está falando dessa questão, porque assim, isso é muito coisa, amor, né? Amor é um lugar, paixão é outro, né? Totalmente diferente. E aí, de se entender também, né? O que é amor e o que é paixão, né? Como lidar com essas questões? Algo justifica a violência, né? Se a gente vai puxar para a ideia do feminicídio, é entender esses lugares. E aí eu acho que as pessoas podem, né, trazer para a gente algumas nuances, que isso, inclusive, quando a gente lê, pode ser interessante, né? Entender o amor ou a paixão valem tudo? Até onde eu posso ir? Né? O quanto eu preciso respeitar o outro? Né? Alguém é posse de alguém? Como lidar com ela, né? Como lidar também com essa rejeição, né? Em algum momento, quando a gente fala do feminicídio, a gente está falando de uma relação passional onde uma pessoa não aceita, né? E assim, quase que totalmente homens, né? Que normalmente não costumam não aceitar o fim de um relacionamento, né? Então, assim, como lidar com essa frustração, né? Vamos trabalhar esse amor de uma maneira que não seja essa paixão? Então, vocês têm que responder. E são 4 ingressos para o dia 27 e 2 de fevereiro. 27 de janeiro, 2 de fevereiro. Você tem direito a um acompanhante, você, mais uma pessoa, e as 4 melhores respostas vão levar esse ingresso. Então, o que vocês vão falar? Uma reflexão. O que é o amor para você? E vale matar por amor? Ou seria por rejeição, por ódio? Ou falta totalmente de amor? Ela não vale nada. Gente, eu adorei vocês estarem aqui. Eu acho que foi muito maravilhoso. Eu estou muito feliz. Eu vou estar lá na primeira fila, aplaudindo, muito feliz com essa parceria. Marco, muito obrigada por essa parceria. Fiquei muito feliz. Eu também. Muito bom. Vocês são brilhantes. E agora, como é que fala? Merda, gente, merda. Que vocês assistam o episódio Vozes Mineiras em Otelo. Vocês vão gostar muito. Quero que lotem esse Marília, porque é nossa obrigação prestigiar esses artistas. Tá bom? Até a próxima. Um beijo.